A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Jonatas. Seja bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a mais uma aula aqui no nosso canal. Nós vamos continuar os nossos estudos acerca da escatologia, a doutrina das últimas coisas. A escatologia é uma disciplina teológica que estuda eventos proféticos, que estuda profecias cumpridas e profecias que ainda vão se cumprir. E a base da escatologia é a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, a perfeita e a suficiente palavra de Deus. E na aula de hoje eu quero continuar o nosso estudo sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Falei na aula anterior que existe uma diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda. Comentei naquela aula que a primeira vinda durou cerca de 33 anos e ali teve vários eventos. A segunda vinda também vai durar um período de cerca de 7 anos. É importante entendermos que existe uma diferença entre vinda e volta. A palavra vinda em grego é parousia. E eu queria chamar sua atenção para esta palavra parousia. Por quê? Essa palavra ela é chave na profecia bíblica, na escatologia. A palavra grega parousia significa não apenas vinda, mas significa uma manifestação física e gloriosa na terra do Cristo de Deus, do Messias, do Senhor Jesus. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos diversas profecias falando acerca dessa vinda. E eu quero chamar sua atenção para outro detalhe. Sempre que você lê no Antigo Testamento, por exemplo, principalmente nos livros proféticos, acerca do dia do Senhor, o dia do Senhor aponta para esta parousia, para esta vinda, para esta manifestação física, gloriosa e poderosa do Cristo na terra. Leia comigo um texto que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Preste atenção agora no versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Existe uma profecia de que um dia o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, um dia ele vai pisar novamente no Monte das Oliveiras, ali em Israel, ali defronte da cidade de Jerusalém. Irmãos, preste atenção. A cidade profética do mundo é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a cidade chave na profecia bíblica. E os judeus, todos os judeus, tinham e ainda têm a expectativa dessa vinda, dessa parousia do Cristo, do Messias. Leia comigo um texto que está em Mateus capítulo 24, versículo de número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda?
Perceba que o povo judeu sempre foi um povo acostumado a ver sinais da parte do Senhor. Desde a sua saída lá no Egito, esse povo começou a ver muitos sinais potentosos, gloriosos da parte de Deus. E aqui não é diferente. Eles pedem um sinal para o Senhor Jesus. Os discípulos, todos judeus com expectativas judaicas, perguntam, Senhor, dize-nos, que sinal haverá da tua vinda? Pegue uma caneta, anote no seu caderno. A palavra vinda, aqui nesse versículo 3, em grego é parousia, que significa uma manifestação física, poderosa e gloriosa do Cristo na terra. Os judeus esperam essa parousia, essa vinda. E nós sabemos que haverá uma segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus vai pisar novamente nessa terra. Ele vai pisar e todo olho o verá. Mas eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Em que momento ele vai pisar na terra novamente? Depois de um período chamado Grande Tribulação. Você pode ler isso aqui nesse capítulo 24 do Evangelho de Mateus. No versículo 21, Jesus diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Perceba que esse capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus está descrevendo esse período da grande tribulação. E tem um detalhe muito importante aqui no nosso curso, nos nossos estudos. A igreja não estará na grande tribulação. Se você ler esse capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que é chamado o sermão escatológico do Senhor Jesus, o Senhor está falando aqui para judeus. O Senhor está direcionando as suas palavras para israelitas. Quer ver? Capítulo 24, versículo 16 diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha o versículo de número 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? O Senhor aconselhou os israelitas a orar para que a fuga não se desse no sábado. Porque os judeus guardam o sábado. O sábado é o dia sagrado para os judeus. A igreja não precisa guardar o sábado, porque o sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel. E tem mais. Veja como os ouvintes, os destinatários desse sermão escatológico eram os judeus. Leia comigo o capítulo 23 de Mateus, versículo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Olha aqui o livre-arbítrio. O Senhor Jesus queria proteger os seus, proteger a casa de Israel, os filhos de Jerusalém. Quem são os filhos de Jerusalém? Israelitas, judeus. E ele fala uma verdade para eles no versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Essa casa é uma referência ao templo que estava construído na capital, Jerusalém. E o último versículo do capítulo 23 de Mateus, dobre sua atenção. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está se referindo aqui aos judeus, aos israelitas. Jesus estava ali no templo em Jerusalém e disse àquele povo que o rejeitou. Porque Jesus veio para o que era seu, ou seja, para Israel, a casa de Israel, a casa de Jacó. Mas os seus o rejeitaram. O seu povo o rejeitou.
E ele disse: a vossa casa ficará deserta e vocês não me verão mais. Que tristeza, né, irmãos? Vocês não me verão mais. Até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E quando é que o povo de Israel vai proferir esta verdade? Capítulo 24 de Mateus, versículo 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Perceba que após a referida tribulação daqueles dias, como está no versículo 29, é após a grande tribulação, o dia da angústia de Jacó, de Israel, como diz o profeta Jeremias, é após esse período que o Senhor vai se manifestar e todo olho o verá. É muito importante, irmãos, anote mais esta informação. Não podemos pegar textos que falam dessa vinda em glória do Senhor Jesus, em que todo olho verá, e aplicar como se fosse arrebatamento. A segunda vinda do Senhor Jesus, ela se dará em dois momentos. Um primeiro momento, o próximo evento profético que nós aguardamos por acontecer é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, como eu falei na aula anterior, ele vai dar o start, ele vai deflagrar, ele vai dar início à segunda vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento será secreto. O arrebatamento será mais rápido que um piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Somente a igreja vai ouvir o soar da última trombeta. Somente a igreja vai ouvir a voz do arcanjo. Somente a igreja. A igreja vai ser raptada, arrancada. Só que, 7 anos depois, esses 7 anos é a última semana das 70 semanas de Daniel, como está lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, que diz lá o profeta, Deus falou: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Israel. As 70 semanas não é para a igreja, é para Israel. 69 já se cumpriram, falta a última semana. E essa última semana é esse período da grande tribulação que Deus vai tratar com Israel. A grande tribulação será um período para Deus tratar com o seu povo e preparar o seu povo para se encontrar novamente com o Messias, com Cristo. Aí vai acontecer a parousia. Então, no final da grande tribulação, todo olho o verá. Ok? Então, existem textos que falam sobre o arrebatamento, e esses textos do Novo Testamento que diz assim, e todo olho verá, por quê? Alguém pode falar, mas o arrebatamento todos não vão ver, todas as pessoas da terra não vão ver, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Esses textos não falam sobre o arrebatamento. Esses textos falam sobre a vinda em glória. Então, irmãos, a segunda vinda do Senhor Jesus, ela terá 2 momentos. Primeiro momento, o start, o início, o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estará no céu, na terra, a grande tribulação vai ocorrer. E no final dessa grande tribulação, vai se cumprir o texto que nós lemos no início desta aula, lá de Zacarias capítulo 14, em que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras novamente. Certo, irmãos? Então, continue estudando conosco, faça as suas anotações, leia os comentários que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, anote os textos e os versículos, tá bom? Deixe sua pergunta também aqui nos comentários, eu terei o prazer em responder. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, até a próxima aula e que fiquemos aguardando essa vinda do Senhor Jesus.